Bom dia, então, para todos. Nós vamos começar nossa aula hoje. Durante a semana, nós falamos sobre a questão de verbos, lá na nossa sala de aula, na classe. E hoje a gente vai dar aí algumas pinceladas, né, sobre o módulo 4. Por que existem tantas formas verbais, não é? Os verbos, eles são palavras, é uma classe de palavras das quais nós precisamos para nomear as nossas ações, algum estado ou algum fenômeno natural. Então, esta parte da nossa apostila, ela vai primeiramente nos lembrar de que os verbos, eles podem, e aí a gente lembra da apostila número 3, tá? Esses verbos, eles podem ser regulares ou irregulares. Eles podem manter, né, em si uma estrutura regular ou irregular. Quando nós falamos em regular ou irregular, é porque, na verdade, nós estamos aí comentando, né, a respeito da estrutura desse verbo, de como ele se comporta, né, de como ele é estruturado. Então, aqui mesmo, eu gosto de estudar a língua portuguesa pensando na própria estrutura do nome que o gramático acaba dando, né? Um verbo regular, ele mantém uma regularidade. O verbo irregular, quer dizer, ele não, veja que o prefixo aqui é negativo, ele não mantém regularidade. Em que? É isso que a gente precisa observar. Quando a gente estuda verbos lá no início, né, da nossa jornada acadêmica, o que a gente vai observar? Esses verbos, eles todos, né, costumam vir acompanhados dessa definição. Palavra variável. Então, se ele é variável, é porque ele varia. Lembram agora das classes gramaticais que nós estávamos estudando? Substantivo, artigo, pronomes. Essas classes, elas eram classes que variavam, mas alguns pronomes indefinidos não variavam. Não variavam em quê? Em pessoa, né? E aí quando a gente fala pessoa, são essas do nosso discurso, eu, tu e ele. Eles variam em singular e em plural, quer dizer, um número, tá? Então, eu tenho essa variedade de pessoas que podem ter as suas formas no plural. O plural de eu, nós, plural de tu, vós, plural de ele, ou ela, eles ou elas. Essa palavra, ela também acaba variando em tempo. E aí, você pôde observar no exercício da aula passada, né, que foi dado ali no e-class, que é importante que a gente observe que existem 3 tempos, que são os 3 tempos básicos de qualquer modo. Quando a gente fala modo na língua portuguesa, a gente está dizendo o seguinte, que o verbo ele pode apresentar, ou pode, aqui no caso, indicar, a certeza do fato. Quer dizer, esse fato eu tenho certeza que foi feito. E aí esses tempos, eles vão demonstrar isso. O tempo presente, eu digo, eu gosto de livros. Então, esse verbo, né? Eu gosto de livros que falam de criança. Veja, eu tenho a certeza do que eu estou expressando. Eu não estou colocando em dúvida aqui. E eu posso, inclusive, dizer de uma forma negativa. Eu não gosto de livros que falam de horror, terror. Então, eu tenho elementos na minha frase, esses verbos,
que vão indicar a certeza dos fatos. Seja com verbos de ação ou seja com verbos de estado. Eu digo, o rosto de Roberta é muito lindo. Então, eu estou expressando a certeza dos fatos. Outros modos, como é o modo do caso subjuntivo, ele indica uma dúvida diante desse fato, uma possibilidade, uma hipótese. Então, eu digo, olha, eu espero que um dia, né, eu escreva a história da minha vida. Então, quando eu digo espero que eu escreva, dá uma possibilidade dessa ação. É algo muito incerto, é uma dúvida. Então, mesmo diante do presente, do passado e do futuro, como é um verbo, né? Como esse verbo também se apresenta no subjuntivo, né? Com uma ideia também de presente, de passado e de futuro. Né? Se eu soubesse, quando eu crescer, eu escreverei em todas as plantas deste projeto. Então, eu tenho aqui, na verdade, verbos que estão determinando alguma ação, mas elas são todas assim, ó, possibilidades. Elas não estão certas. Quando eu digo assim, por exemplo, meu avô montava a cavalo. Olha, quando a mamãe viajou, ela chegou de viagem, né? E trouxe para mim, ela trouxe para mim um presente. Então eu tenho aqui, no modo indicativo, a certeza das coisas que se realizam, mas no subjuntivo é essa hipótese, essa possibilidade. E isso a gente faz naturalmente nas nossas frases, no nosso discurso. Inclusive a gente usa também alguns articuladores, né? Quando eu digo assim, ó, talvez você apareça, talvez que eu saiba, há algumas coisas a serem feitas. Então, eu tenho sempre frases ou até articuladores como advérbios que vão me ajudar ainda a acrescentar essa certeza ou essa dúvida. Outro modo que a gente observa ali no módulo 3 é a questão do modo imperativo. Ele aqui, ele oferece na fala, né, uma ordem, um conselho ou até mesmo um pedido, uma súplica. E ele aparece aqui para nós somente no presente. Por quê? Porque você dá ordem no presente, certo? Só que nós vamos ver o seguinte, ó. Esse verbo, ele não trabalha com a pessoa eu, ok? Não trabalha com a pessoa eu. Por quê? Porque eu não dou ordem para mim mesma, certo? Mas eu dou ordem para tu, ele, nós, vós e eles. Certo? Eu digo, façamos esta obra. Faça isso direito. Entende? Então, essa parte aqui do modo imperativo, ele expressa uma ordem. Então, é importante nós observarmos que os tempos, que os verbos, perdão, eles variam em pessoa, eles variam em tempo, eles variam em número, singular e plural, e variam também em modo. Certo? Eles vão expressar ação, estado e até mesmo algum fenômeno. Então, veja nas frases: o policial prendeu o assassino. Maria foi atropelada pelo vento. O assassino estava doente. No Nordeste, quase não chove. Então, eu tenho aqui formas, né, em que o verbo vai demonstrar um fenômeno, vai demonstrar um estado, vai demonstrar uma ação, né, praticada por esse meu sujeito, né, ou ainda sofrida pelo meu sujeito. Veja que Maria não atropelou-se, mas Maria foi atropelada. Então, isso é uma outra coisa que a gente ainda vai ver nas próximas aulas, que é a questão da voz ativa desse verbo, onde essa ação é realizada, ou ainda quando esse verbo tem uma ação que é passiva, tá? Onde o sujeito não faz a ação, mas eu tenho um agente nessa frase aqui. Mas tudo isso a gente vai seguir na próxima aula. Então, o que é importante aqui que nós observemos, tá? Esses verbos, eles tendo um tempo, tendo um modo onde eles se encaixam, eles também representam algum aspecto,
tá? É como se eu dissesse nesse momento, e aí a gente já pode aí estar com a apostila aberta na página 42, é como se nós disséssemos que esses verbos, eles transmitem para nós uma significação muito além da pessoa, muito além do modo, muito além de ele estar no presente, no passado, no futuro, no singular, no plural, no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. É muito mais do que isso. Ele acrescenta uma informação sobre essa ação, certo? Ele informa para nós, ele ressignifica essa palavra. Por exemplo, quando eu digo anoitece, eu estou expressando aqui para o meu leitor que essa ação está bem no seu início. Porque eu não digo já é noite, eu digo anoitece. Então, essa ação de chegarmos até a noite, ela está no seu início. Temos também o aspecto durativo, onde a ação ela prolonga-se. Então, você vai observar ali na página 42, esse aspecto também sendo chamado de cursivo, porque ele mostra assim, o processo de como essa ação esteve em desenvolvimento, certo? Então, eu digo, ela andava muito atarefada. Então, perceba que é uma ação que tem uma duração. Eu não digo assim, ela andou chateada, como uma coisa definitiva e parada no tempo passado. Mas eu digo assim, ela andava muito atarefada. Então, eu tenho verbos aqui, essas terminações, inclusive, né, que vão me auxiliar a mostrar para o meu leitor que eu estou tentando identificar para ele que essa ação, ela prolongava-se, ela tinha uma duração no passado, ok? O aspecto frequentativo na tua apostila vai estar sendo chamado na página 43 como o processo iterativo ou intermitente, que é o quê? Quando há uma repetição continuada, né, frequente dessa ação ou desse processo, né? Então eu digo assim, a mosca esvoaçava sobre a minha cabeça. É como você pensar numa mosquinha que está sobrevoando ali a sua cabeça e fica, você abana e ela continua, né? Então, é um aspecto frequentativo, é uma frequência com que isso acontece. O aspecto pontual, está na página 42. Pontual também pode ser chamado de instantâneo. Indica ali algo que foi formado, né, de uma forma repentina. Então eu digo, o sino deu uma badalada e pronto. Foi somente naquele momento que isso aconteceu. Eu não digo assim, o sino continuava dando badaladas a noite inteira. Claro que existem aqui a frase também, né? Ela pode estar dando esse aspecto pontual, também conforme a gente vai organizando com outros articuladores, sem problema algum, tá? Temos essa possibilidade também. O aspecto conclusivo, também aí chamado, né, de, aqui na página 43, cessativo, a ação terminou. Eu digo, o Luiz esteve doente. Veja, acabou isso. Ele não está doente, ou ele não continua doente. Ele esteve, passado. Então, observa que eu tenho verbos que eles têm um aspecto onde a sua ação ela está no seu início, ela ressalta o final, ela ressalta a duração, ela ressalta a repetição, ela ressalta um momento ou até mesmo um término dessa ação, certo? Então é importante que nós observemos que além do tempo, do modo, tá? Dele estar no plural ou no singular, ele também demonstra esse aspecto verbal, tá bom? E aí a gente vai ver que na sua construção
os verbos, eles podem ser aqui de 5 tipos, tá? Ou se apresentar, no caso, nessa classificação. Nós temos os verbos regulares, tá? Nós temos os verbos irregulares. Nós temos os verbos, dentro dos irregulares, os verbos anômalos, defectivos e abundantes. E aí, você pode ter aí a página 44, tá? Aberta. Porque, veja, os regulares, já comentamos no início dessa aula, tá? É aquele que não sofre alteração do seu radical. Então, eu estou lá conjugando o meu verbo, fazendo a conjugação, e eu percebo que esse verbo, ele mantém, observa aqui, o radical igual. Eu amo, eu bato e eu parto. Independente da conjugação em que ele está. Independente do grupo de verbos. Porque os verbos, eles são colocados, ou eles são organizados pelos gramáticos em 3 grandes grupos. Os verbos terminados em ar, os verbos terminados em er e os verbos terminados em ir. Ok? Então, esses grandes grupos aqui, eles podem ser regulares, manter uma regularização na conjugação, seja em que tempo for. Eu amo, eu amarei, eu amava. Perceba que eles mantêm uma conjugação no seu radical, tá? Mas também nas suas terminações. Como assim terminações, professora? As desinências finais. Para a pessoa eu, sempre vai acabar em o no presente. Eu amo, eu bato, eu parto. Na pessoa eu no futuro, eu vou dar a ideia de terminação rei. Eu amarei, eu baterei, eu partirei. Se é um nós amamos, nós batemos e nós partimos. Então, eu tenho sempre radicais e desinências que se mantêm regulares, certo? Com uma certa regularidade. Agora, é possível que nós tenhamos verbos que são ou que não conseguem manter essa regularidade, como esse primeiro grupo aqui. São aqueles verbos que eles sofrem alterações no radical. Eles sofrem alterações nas suas desinências. Então, por exemplo, o verbo dar não é eu dou, apesar da gente falar, né, gurizada? A gente acaba dizendo, tu deu ali o tema, a professora ia corrigir, eu dei. E o verbo é dar. Ou a gente diz assim, sim, eu dou todos os dias para ela corrigir. Eu dou. Mas, na verdade, a gente tem essa ditongação. Eu dou. Eu dei. Eu darei. Aqui já ficou igual, professora. Vai esse dá aqui. Então, isso é possível e permitido, né? Onde ele se mantém irregular. Em alguns tempos, em algumas pessoas, ele acaba tendo a regularidade aqui do seu infinitivo, mas aí daqui a pouco, do nada, ele muda brutalmente. Em vez de dizer eu cabo, que cabo é outra palavra, né? Ele acaba dizendo eu caibo. Em vez de dizer eu ovo, eu vou dizer o quê? Eu ouço. Então, isso é importante que nós reconheçamos, tá? Que esses verbos aqui, eles fazem exatamente essa possibilidade, tá? De nós reconhecermos aqui esses verbos que acabam tendo uma irregularidade na sua formação. Sabe que eu tenho uma filha de 7 anos e ela, constantemente eu tenho que estar corrigindo ela, porque criança faz muito isso, né? E ela, essa semana, eu tô corrigindo ela direto, porque ela fala assim, ô mãe, eu pido pra ti e tu não me diz nada. Eu falei, Alice, não é pido, é peço. Por quê? Porque o verbo pedir é irregular. Então, as crianças acabam fazendo isso, a gente ri no momento, porque eles fazem exatamente isso. E aí, o mais engraçado, e chega a dar algo assim, de indignar, gente, é que muitos desses verbos,
eles acabam, essas formas que a gente faz errado, por exemplo, do pido, no espanhol é possível, entendeu? A gente fala, no espanhol é pido, eu pido para ti. E aí você, pá, Marta, tem uma certa lógica, daí a criança fala errado, né? Porque eles vêm da mesma raiz. No entanto, quando as regras foram organizadas na língua portuguesa, a gente vai observar que esse pido, esse errado, né, não é certo na língua portuguesa. E aí, então, a gente acaba organizando esses verbos com um radical que tem uma alteração, tá? E aí, o que que você vai ver aqui? E aí é importante que a gente observe mais aqui, né? Os verbos, então, eles mantêm um aspecto, né? Na sua flexão regular e irregular, ou agora, observa aqui, né? O verbo irregular. Veja o verbo ser. E aqui é engraçado, porque tanto no português quanto no espanhol, ele mantém essa irregularidade. Eu digo eu sou, tu és, ele é, nós somos, nós sois, eles são. Aqui muda radicalmente o seu radical, tá? Ou o verbo fazer, eu faço, olha essa cedilha, não é eu faço, mas eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, às vezes eles fazem. Então percebe que tem um momento que ele fica certinho, mas escangalha, né? Um pedaço que escangalha. E você fala, o que aconteceu com esse troço? São os verbos irregulares. Sofrem modificações em alguma parte, tá? Então aqui é a mesma coisa, né? O verbo ser, eu sou, olha, nem o eu dou. Aí daqui a pouco ele é. Nada a ver com a estrutura. Aí daqui a pouco ele volta, nós somos, vós sois. Aí eles são, né? Então essa quebra, essa irregularidade. Mas veja que semanticamente, ou seja, o sentido dele continua sendo de ser. É só mesmo uma questão estrutural, tá? Que ele é irregular. Alguns verbos, então, que você vai acabar conhecendo que são irregulares. Verbo fazer, verbo poder, poder, né? Podemos observar, né? Então tem essa questão do podemos, puder, quando ele puder, venha na minha casa, não quando ele poder. Então, essas diferenças. Verbo querer, ter, vir, ser, estar, ir e dizer. Observa aqui agora os verbos que são regulares, tá? Os regulares, olha só como todos eles se mantêm regulares, independente do tempo, tá? No seu radical e também nas suas desinências. Ele se mantém igual, tá? E aí nós vamos ver que alguns desses verbos, eles podem aparecer na sua forma simples, partia, partir, partimos, ou ele pode vir numa forma onde ele necessite de um principal e auxiliar. Como assim, professora? Assim, ó, deixa eu só mudar aqui para uma caneta para eu escrever para você. Eu digo assim, vou comer pizza. Falar em pizza agora de manhã, professora, estou recém acordando. Então, esse vou comer. Observa que eu tenho esse verbo que não está conjugado, o comer. Ele está na sua forma infinitiva, na forma como aparece lá no dicionário. Mas o vou, ele está conjugado. Então, eu digo que esse verbo, ele é um verbo que auxilia esse verbo que é o principal. Como assim ele auxilia? Ele auxilia dando tudo aquilo que um verbo necessita. Tempo, modo, número, pessoa. E esse principal, ele indica a ação que está sendo feita. O que está se fazendo aqui? Comendo? Agora, quem está comendo? Eu. Né? Quem está comendo? Não, quem vai comer, né? Porque aqui eu já observo que o tempo é futuro, não é presente. Mas eu posso dizer que ele é um tempo, ele está do modo, né? Que é o modo indicativo, indicando uma certeza. Eu vou comer. Isso não é uma hipótese. Isso não é uma ordem. Vá comer. Eu vou comer. Então, observa que isso aqui nós chamamos de locução verbal. Essa é uma forma simples do verbo. Isso nós dizemos que é uma forma que se compõe, ela é composta
por um auxiliar e por um principal. Esse principal tem as formas nominais do verbo, que a gente vê lá na página 32. O verbo infinitivo, particípio e gerúndio. A gente acabou vendo isso em espanhol. É igual, tá? O que são os verbos anômalos? A nossa aula já está indo para o final, tem que dar uma corridinha aqui. Os verbos anômalos, eles são verbos irregulares. Os verbos anômalos, eles apresentam alterações nos seus radicais, tá? Então, a gente vai observar que estes verbos aqui, eles acabam tendo ou sofrendo, tá? Uma ação, uma alteração no seu radical. E também nas suas terminações. Exemplo, o verbo ser que acabamos de ver e o ir. Então, você classifica ele, o verbo ser. Ele é irregular, como nós vimos, e dentro dos irregulares, ele é o verbo anômalo. Por que anômalo? Ele tem uma anomalia. Ou seja, durante a conjugação desse verbo, ele vai apresentar transformações profundas no radical. Ok? Verbo ser, verbo ir são os únicos verbos irregulares chamados de anômalo. No verbo ser existem radicais diferentes, eu sou, tu és, ele era, eu fui, tu foste. Olha, dentro dos seus tempos, né? Na hora de eu conjugá-lo, você vai observar que ele vai ter várias transformações profundas, alterações profundas no seu radical. O mesmo acontece com o verbo ir. Eu vou, eu fui, eu irei, nós vamos. Ok? Esses são os anômalos. E agora, os verbos defectivos. Veja, defectivos possuem um defeitinho. Que defeito é esse? São aqueles que não possuem determinadas formas conjugadas. Aí você vai lá na sua apostila, na página 45, e você vai ver que o autor conjugou o verbo precaver, abolir e falir. O que nós vamos observar aqui? Os verbos defectivos são aqueles que possuem uma conjugação incompleta, ou seja, não se conjugam em todos os modos, tempos e pessoas. Então vai ter momentos que não tem como conjugar esse verbo. E aí você vai ter que recorrer para uma locução verbal. Ali como vou comer, né? Por quê? Ó, aqui o autor vai colocar, eu não posso dizer no verbo abolir, eu abolo. E o mais interessante, esses verbos defectivos não quer dizer que todos os tempos e todos os modos esse verbo vai ser defeituoso. Às vezes, aí você olha ali, por exemplo, o verbo abolir na página 45, o autor coloca ali o verbo abolir no presente do indicativo, ele só não tem a pessoa eu. Depois, no subjuntivo, ele não é possível de ser conjugado. No imperativo, ele só consegue ser conjugado na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Então, eu não tenho como conjugar aqui outras pessoas, nem no negativo. Então, você vai ver que nesses casos, né, a solução é você optar por essa locução verbal. Eu estou abolindo, eu estou colorindo, eu estou falando, porque esses verbos aqui, ó, abolir, colorir, falir, explodir e extorquir, eles não possuem o eu. Aí você vai, poxa, nós vamos explodir, eu até comentei na 112. Ele agora, modernamente, ele tem sido aceito, tá? O verbo explodir, ele é regular ou irregular? Modernamente, ele ganhou a primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo. Tornou-se regular. Eu explodo. Ele explode. Nós explodimos, tá? Uma alteração aqui na sua fonética. Ele é possível, mas modernamente, tá? Antes ele não era possível de ser conjugado. Alguns verbos, então, que são defectivos: abolir, adequar, doer, falir, reaver, banir, brandir, colorir, carpir, delir,
demolir, delinquir, ruir, o explodir agora modernamente. Ele acaba saindo da lista. Feder, bramir, extorquir, retorquir, esculpir, exaurir, ressarcir, tá? Ou seja, eles não conseguem assim se manter regulares em todos os tempos ou serem conjugados em todos os tempos, modos e pessoas, tá bom? Eles possuem uma conjugação incompleta. Em algum momento vai falhar. Aí você vai dizer, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou saber? Eu vou dizer uma dica que a minha mãe fazia comigo quando eu era criança. Ela mandava eu conjugar mentalmente. Tenta conjugar, se der certo, se foneticamente ele for possível, né, de ser aceito. Então você vai lá e começa a conjugar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, nós cantais, eles cantam, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, cantareis, eu cantarão. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Tudo assim. Se ele se mantém regular, né? Se ele não se mantém regular, você vai ver que não dá para dizer, né? Eu coloro o desenho. Então eu estou colorindo o desenho, eu vou colorir, né? E aí a gente começa a perceber essas pequenas alterações. E os verbos abundantes? Como que nós vamos ver aí os verbos abundantes? Observa, abundante quer dizer o seguinte, que ele tem uma certa abundância em alguma coisa. Eles apresentam duas formas de particípio. Então, quando nós falamos em verbos abundantes, nós estamos falando na forma particípio, que é aqueles verbos terminados em IDO ou ADO, tá? Eles acabam tendo duas formas. Uma que é regular, nessa terminação de DO, tá? Então eu digo, eu já tinha aceitado o convite, o gato havia morrido, eu tinha limpado a casa, nunca tinha suspendido ninguém. Se tivesse imprimido, tínhamos como provar. Aviso quando estiver entregado a encomenda. Percebam que eu mantenho essa regularidade, tá? Agora, esse mesmo verbo, você já deve ter visto ele de uma forma irregular. Quando eu digo o convite foi aceito. O gato estava morto. É a mesma coisa que morrido, né? A ideia, não é? Mas é estranho dizer o gato estava morrido. O jardim está limpo e não está limpado. Você está suspenso e não suspendido. Onde está o documento impresso? Está entregue. O que nós vamos observar aqui? Tá? Somente abundantes acontecem com particípios. Só que eu não sei se tu estás observando que tem um verbo em negrito ao lado dele. Quer dizer o seguinte, os verbos regulares, eles estão com o seu particípio linkados a um verbo auxiliar, tá? Esse verbo auxiliar, tu tá vendo que é o ter ou haver? E no verbo irregular, eu tenho um auxiliar que é o ser e o estar. Ok? Então é isso que você vai observar. Eles acabam sendo regulares com determinadas formas auxiliares e irregulares com determinadas formas aqui, tá? De auxiliares. A gente vai ver também mais isso novamente na próxima aula. Então, esse verbo, e está errado dizer eu já tinha aceito. Aí eu vou dizer para você, não é. A gente fala, tem muita coisa na língua portuguesa que a gente fala, mas o ideal é você colocar o verbo ter, tá? Ele tinha aceitado e não ele tinha aceito. Mas o convite foi aceito. Então vai depender o quê? Do verbo que eu estiver utilizando, tá ok? E aí esse verbo, ele... E aí onde é que tá isso? Tá na página 46, tá? Por mais que ele seja abundante, por mais que ele tenha duas formas, você observará que eles... e aí tem ali, o autor colocou na página 46, o particípio regular terminado em DO, tá? Ele é usado na voz ativa com auxiliares ter e haver, e o irregular na voz passiva com os auxiliares ser e estar. Tá escritinho ali, só você marcar ali, emprego do particípio, ali no segundo parágrafo, tá bom? Então, você deve notar estas flexões aqui, tá? Que são realizadas. E elas são possíveis de ser utilizadas se estiverem com o seu auxiliar correto. Tá ok? Não tem problema algum. Então, aqui são
São todos os verbos particípios que são abundantes? Não, alguns, tá bom? E aí você dá uma conferida e uma olhada. E aí nós vamos ver então, e vimos nessa aula, que os verbos podem ser irregulares na sua forma, e no momento que eu vejo irregulares, eu vejo que eles podem ser defectivos, abundantes, anômalos, e nas locuções aqui são alternativas para eu tentar resolver esses problemas da irregularidade. Tá ok, pessoal? Essa, então, foi a nossa aula de hoje, tá? Na aula que vem, na semana que vem, eu quero corrigir com vocês aqueles exercícios que ficaram no E-Class no início da semana, que a gente não teve o primeiro Zoom, né? Mas veremos na semana que vem a correção. Eu coloquei ele em PDF, você poderia imprimir ou poderia copiá-lo no caderno sem problema algum para realizá-lo. E também na aula de hoje, lá no E-Class, tem algumas atividades para você fazer. E aí, na semana que vem, então, a gente corrige, vou dar esse tempo aí para você organizar. Tá bom? Tenham todos aí uma ótima manhã de aulas e também um ótimo final de semana. Descansem. Beijo!